né? Isso porque, né, tomando essa atitude, né, eles evitaram aquela decisão genérica de evacuar até 30 quilômetros, porque aí eles iriam evacuar uma grande massa de população aonde a contaminação não tinha sido tão significativa. Tá? Então foi uma medida estratégica bastante interessante, né, que reduziu bastante o impacto da evacuação. Tá? As taxas de dose, né, em algumas cidades, né, em decorrência dessa deposição toda que aconteceu, né, elas são mostradas nesse gráfico. Né? Então aqui tem as várias cidades. Fukushima está separada aqui, porque ela tinha um valor muito alto e ia fazer todos os outros no fundo da escala. Né? Mas você observa aqui novamente, né, que Ibaraki, que é essa curva aqui, né, no dia 21 de março, a taxa de exposição subiu, né, significativamente em função daquela movimentação massa, né, do material liberado, né, nessa direção. A mesma coisa Tóquio, né? Tóquio aqui, né? É essa curva aqui, né? Também na mesma época, subiu. Né? E nesse período, Fukushima, lembre-se, todas essas duas eram do sul. Né? Na região de Fukushima, né, nesse período, as doses estavam da ordem de 2 a 2,5 microsieverts por hora. Vocês observam que é a ordem de grandeza maior. Né? Uma ordem de grandeza maior do que essas que estão colocadas nesse gráfico. Né? Então, Fukushima, um pouco mais ao norte, né, muito mais próximo, né, do ponto de operação do que essas cidades que estão colocadas aqui. Né? E Tóquio tem valores mais baixos também, teria mais ao sul ainda do que Ibaraki. Né? Então, quer dizer, e novamente essas, ao longo do tempo, então, a taxa de liberação diminui muito, né, muitas ordens de grandeza, essas doses foram diminuindo, né, muito em função da não mais presença de quantidade significativa de material radioativo no ar, né, a maior parte foi depositada no solo, e você tem depois da deposição, você tem um pouco de migração desses radionucleidos para as camadas mais profundas, e associado a isso o decaimento radioativo do material que foi liberado. Então, nessa época, você tinha muito iodo 131, né, presente no material que estava sendo disperso. Né? Depois da deposição, o iodo 131 decaiu todo, o iodo 132 decaiu todo, né? E você praticamente retirou um trecho importante na composição dessas doses aqui. Né? Então, isso faz com que a dose, felizmente, ela comece a baixar. Né? E hoje, né, em Fukushima, a taxa de exposição está em torno de 1 microsievert por hora, né, mas ainda bastante superior ao valor anterior ao acidente, que era de 0,05 microsievert por hora. Né? Então, é uma elevação significativa que ocorreu naquela região. Bom, o passo seguinte, né, que você já comentou, né, esse material depositado não vai se depositar também sobre os corpos hídricos. Você tem, quando chove, você tem o arrasto do material depositado no solo para os corpos hídricos. Né? Então, em várias localidades, né, começou a aparecer o problema de contaminação da água potável. Né? Então, em termos de água potável, né, o governo japonês estabeleceu esses limites, né, sendo que para crianças, especificamente, o limite de 131 é 1/3 do limite de adulto. Né? Porque você tem a dose em crianças é bem mais elevada. Né? No caso do C5P7, não. A dose em adultos e crianças por ingestão é muito próxima. Né? Não tem uma diferença significativa, então não existe a necessidade de criar valores diferenciados nesse momento. Então, aqui novamente, como variou a concentração, né? Isso aqui são valores, esse gráfico ele foi gerado com valores médios, né? Então ele não representa, não reflete os valores máximos que foram alcançados, porque em cada cidade eles têm diferentes fontes de água potável, né? Então eles apresentam esse gráfico a média, né, do total de fontes de água potável que eles tinham. Né? Mas é importante que em Tóquio, no dia 23, logo em seguida a passagem daquela nuvem de Tóquio, e que essa passagem também estava chovendo naquele período, então aumentou ainda mais a deposição.
né, chegou-se a ter valores de 280 becquerels por quilo, que é o equivalente a 280 becquerels por litro, né, em água potável na cidade de Tóquio. Né? Então teve que ser ordenado, né, por um curto período de tempo, né, que as crianças não bebessem água potável produzidas desta fonte de água potável, apresentando esse valor. Né? Mas por 2 dias. Né? Uma outra cidade chamada Itachi, que é bem próximo a Fukushima, né, bem próximo ao local do reator, né, a água potável chegou a apresentar valores de 965 becquerels por litro no dia 20. Né? Então, esse nível de concentração na água potável ocasionou, né, uma orientação de não se beber água potável nesta cidade, tanto para adultos quanto para crianças. Né? Aqui foi só restrito crianças, que não chegou ao sal de 300 becquerels por litro. Né? A restrição de consumo em Fukushima, né, de água potável, ela permaneceu até o dia 10/5, né, para crianças. Né? E, em geral, inclusive, para adultos, permaneceu até o dia 1/4. Né? No 1/4 se levantou o consumo para adultos, né? E só no dia 10/5 que foi liberado, então, para consumo por crianças. Um outro caminho, né, de contaminação causado, né, nesse caso, pela liberação dos efluentes líquidos, né, de contaminação do corpo hídrico, que pode acontecer é a contaminação do mar, que efetivamente ocorreu devido a essa liberação da água acumulada no fundo dos reatores, né, no fundo dos reatores. Então também foi as concentrações, né, que foram obtidas, né, essas aqui nesses pontos mais próximos aqui à costa, né, e esses outros pontos, né, que aqui é difícil de ver, né, mas aqui mas aí depois, não sei se a apresentação vai ser distribuída, vocês podem ver os valores, mas são ordens de grandeza. Né? Aqui, se não me engano, é 1000 e aqui é 400. Né? Então, mas rapidamente também essas concentrações, né, nesses pontos, elas decaem, porque eles descobriram o vazamento, né, tentaram de uma forma inicializar esse vazamento da água contaminada do mar, depois acabaram conseguindo controlar o vazamento, né, de uma maneira mais ou menos efetiva. E a própria dispersão, que também acontece, né, ao você lançar um contaminante na água extremamente grande, né, fez com que as concentrações começassem a baixar rapidamente, né, mas isso chegou a causar uma contaminação significativa de peixes, né, que aí você começa a ter na cadeia alimentar, né, também a presença de peixes contaminados dessa liberação do ocorreu para a água do mar. Alimentos em geral, né, contaminados devido à deposição, né, em áreas agrícolas, né, na própria água do mar e dos rios, né, e o consumo, né, de pasto contaminado, inalação de material radioativo, enquanto esse material estava na atmosfera por animais, né, gera a contaminação de alimentos. Né. Os limites estabelecidos, né, pelo governo japonês para o consumo de alimentos em geral são esses que estão colocados aqui em cima. Né? Então, leite tem um limite diferenciado devido à grande ingestão de leite por crianças, principalmente. Né? Então, ele precisa de um limite diferenciado, e para outros alimentos, né, valores mais elevados. Né? Um outro problema que aconteceu é que esses valores eles são bem diferentes, né, daqueles estabelecidos pela códex alimentares, né, da FAO, né, que define os níveis aceitáveis de contaminação em alimentos em geral, de todos os tipos de contaminantes, né, e também do adotado em vários outros países, estabelecido no PSS da agência. Né, mas isso, né, eles tiveram que mudar esses valores. Tem determinadas situações que você tem que fazer uma reavaliação da situação, né, e adaptar os níveis que você permite de ingestão, né, principalmente levando em consideração que isso vai ter uma curta duração. Né. Normalmente os limites são estabelecidos, né, em função de uma ingestão anual de alimentos, né, e eles esperavam, né, conseguir controlar a situação. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, no caso
do iodo 131, eles aumentaram o que aceitava o iodo 131 e abaixaram o Césio, porque nos primeiros meses, né, o grande problema era que tinha maiores concentrações. Então, eles aumentaram o limite permitido para Césio e para iodo e abaixaram o de Césio, com imposição final para a dose, e ela permanece mais ou menos a mesma. Né? Tá? Bom, mas de qualquer maneira, esse outro limite aqui, 10 por quilo para iodo, ele é considerado relativamente elevado também, né? Mas em algum momento eu vou ter que rever isso, porque nessa hora você tem que ter um balanço, né, entre o limite que você aceita e a possibilidade de continuar fornecendo alimentação para a população. Tá? Então foi basicamente esses fatores que foram levados em consideração. Então até o dia 16 de março, de 16 de março a 25 de abril, eles tinham analisado 2.047 amostras, das quais 10 estavam contaminadas acima desses limites que foram estabelecidos, tiveram que ter o seu consumo restrito. Né? Só para ter uma ideia da disputa, 10% das amostras que estavam acima do limite eram amostras de leite, 9% outros produtos, 2% eram peixes. Né? E agora, no período de março até 10 de novembro, né, até ontem, né, já tinham sido analisados praticamente 51.500 amostras, né, e agora neste novo universo, 892 só estavam contaminados acima do limite, né, que representa o valor de 2%. Né. A pessoa está falando que era 5, não, 2% mesmo. 5 minutos. Ele está fazendo assim, não é 5, não. É 5 minutos. Então, mas dessas 892, 494 dessas amostras são da prefeitura de Fukushima, que é aquela lá próxima ao reator. Né? Então, e isso, né, demonstra, né, que não é todo o alimento do Japão que está contaminado. Né? Mesmo num acidente severo como esse, né, não é toda a porção de alimentos do Japão afetada, né, de forma significativa. Bom, a monitoração de trabalhadores e público, né, então só rapidamente, né, eles fizeram 2.000 crianças foram monitoradas, né, nessa cidade de Itati, que é uma cidade bastante afetada, né, e todas elas tinham, né, na avaliação dos resultados que eles divulgaram, doses nativas menores, fizeram divulgadores de possíveis de pirose, que foi o limite estabelecido por eles para a dose nativa. 109 pessoas foram monitoradas com relação à contaminação. Né? Dessas 190.000, só 102 pessoas apresentavam valores acima de 100.000 CPM, que foi o limite também estabelecido pelas autoridades japonesas. Né? E praticamente todas elas, depois de troca de roupa, né, que é a primeira providência normal que se toma, né, caíram para baixo desses valores, indicando que a maior parte da contaminação estava na roupa. Né? Então, quer dizer, não houve um problema significativo de contaminação de pessoas, pelo menos nos relatórios oficiais até então. Né? Até 14 de abril, aproximadamente, trabalhadores receberam doses acima de 100 milisievert e nenhum deles recebeu doses acima do limite estabelecido de 250 milisievert, né, que o João também já tinha citado. Né? E alguns dias atrás, o governo japonês iniciou uma discussão para tomar uma decisão de retornar os limites autorizados para ação novamente. Né? Só permitindo que se chegue a 250 milisievert para trabalhadores, né, se voltar a acontecer de risco, né, de controle, né,